Assim, nós queremos então convidar você a este estudo de Gálatas que estamos começando hoje. Queira Deus nos abençoar, dando-nos o entendimento da sua palavra e edificando a nossa fé. O que acontece com uma igreja que segue o verdadeiro evangelho? Gálatas é uma epístola que foi destinada a uma igreja que, subestimando a graça de Deus, estava se rendendo às seduções de tornar mais eficaz a sua salvação através de disciplinas pessoais. O apóstolo Paulo escreveu para corrigir tais expectativas e proclamar a libertação das obras infrutíferas do falso moralismo e da falsa religiosidade, problemas tão antigos como também atuais. Ao longo dessa série, nós estaremos aprendendo como a mensagem simples do Evangelho carrega o poder para causar grandes transformações na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Também aprenderemos como a liberdade cristã, a qual a igreja recebe apenas por meio da cruz, quebra as correntes do pecado e, mais do que isso, frustra os desígnios ou os intentos dos falsos pregadores em nossos dias. Muitos que estão passando por experiências traumáticas nas igrejas estão passando por causa da perversidade dos corações de muitos pregadores que anunciaram enganos atrás de enganos, gerando falsas expectativas a respeito da salvação e mantendo as pessoas debaixo de um jugo que em Cristo Jesus já fomos libertados dele. Esta, portanto, é uma igreja que confia na autoridade e na suficiência do Evangelho para frutificar no Espírito e para se recusar a retornar ao jugo da escravidão. Paulo diz, no capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esta é uma afirmação enfática em toda a epístola. Vamos observar o que está em volta aqui do contexto histórico desta epístola. Hoje, o nosso objetivo é apenas fazer uma introdução breve sobre esta epístola e a partir do nosso próximo estudo, aí então começarmos a fazer exposições dos textos. Entre as epístolas paulinas, esta é a única que não foi dirigida a um indivíduo ou a uma única igreja. Nós temos no Novo Testamento 13 documentos do apóstolo Paulo. Esta é a única que Paulo destina a um conjunto de igrejas, não apenas para um indivíduo ou para uma igreja especificamente. É o que nós lemos no verso 1 ao verso 2 do capítulo 1. Paulo, apóstolo, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Essas igrejas se encontravam na província romana da Galácia, incluindo ao sul as cidades de Icônio, Listra e Derbe, visitadas por Paulo na sua primeira jornada missionária. Foi o primeiro contato que Paulo teve com estas igrejas nessas regiões. Antes de nós entrarmos nos detalhes aqui desta viagem que o apóstolo Paulo fez, vale a pena aqui destacar uma nota muito importante. Quando você vai examinar a epístola aos Gálatas, você poderá encontrar estudiosos falando sobre a teoria do norte e a teoria do sul, que essas igrejas estariam localizadas ao norte, outros vão defender que essas igrejas estavam localizadas ao sul. Essas discussões sobre a localização dessas igrejas, se ao norte da Galácia ou ao sul da Galácia, são irrelevantes, pois tratam da mesma região, região da Galácia. Então, na literatura sobre a epístola de Paulo aos Gálatas, você vê muita discussão sobre isso. É uma discussão infrutífera, mas é importante nós destacarmos aqui que essas discussões, elas não alteram aquilo que essencialmente está presente na epístola. Também porque os relatos bíblicos de Atos, entre a segunda e a terceira jornada missionária de Paulo, não evidenciam que ele teria estado na região norte da Galácia, apenas entre as cidades do sul. Um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, William Hendrickson, recomenda rejeitar a teoria do norte. Ou seja, esta é uma posição que eu concordo e é a posição que nós adotamos aqui, que Paulo esteve presente entre as igrejas na região sul da Galácia e não da região norte. Nós temos aqui um mapinha que nos ajuda a entender melhor como era a geografia naqueles dias. Eu destaquei aqui, numa cor mais rosa, a região da Galácia. Veja como ela é extensa, do ponto até a região da Lídia.
Esta é toda a região da Galácia. Nós não temos relatos de Paulo tendo ido ali acima da Bitínia. Pelo contrário, passando de frente da Bitínia, ele segue então para a região da Mísia, onde nós temos a cidade de Troade, tá? Ali na costa oeste da atual Turquia. Então nós temos aqui no curso, eu não sei se dá para ver no mapa, nós temos uma cidade aqui na Síria, chamada Antioquia. Antigamente haviam duas cidades da Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, na atual Turquia. Paulo sai da igreja da Antioquia da Síria e vai para o porto de Seleucia. De lá ele vai para essa ilha chamada Chipre, e ele começa o trabalho, ele com Barnabé, em Salamina. De Salamina ele vai para Pafos, sai da ilha de Chipre e vai para a região da Panfília. Ele vai diretamente para a cidade de Pafos, vai para a cidade de Perge. De Perge, aí ele vai para Antioquia. Antioquia, ela já está ali no limite da região da Galácia. De Antioquia, isso na primeira viagem missionária, aí ele vai para Icônio. Em Icônio, ele vai para Listra, que está ali no meio, tá? E depois ele vai para Derbe. Na cidade de Listra, ele é atacado com pedras e é tido como morto. Veremos isso mais adiante, tá? Então, essas são as cidades da região sul da Galácia que Paulo esteve visitando. O seu retorno sai da cidade de Derbe, vai para Listra, de Listra ele vai para Icônio, de Icônio para Antioquia, de Antioquia ele volta para Pafos, e de Pafos, passando por cima da ilha de Chipre, ele volta para Celeuma, no porto ali, antes de se dirigir até a cidade da Antioquia da Síria. Essa é a primeira viagem do apóstolo Paulo, e nós acreditamos que Paulo está se referindo às igrejas da Galácia, especificamente e principalmente as igrejas que se encontravam na região de Icônio, Listra e também Derbe. Lá ele esteve pregando e permaneceu por causa de uma enfermidade que ele chama aqui de fraqueza física, possivelmente provocada pelo apedrejamento sofrido em Listra, conforme lemos em Atos, no capítulo 14, versos 19 ao verso 23, onde lemos o seguinte: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Paulo passa por Antioquia, prega o evangelho, sai de Antioquia, vai para Icônio, prega o evangelho. Então os judeus que estavam presentes nessas cidades, eles se unem e vão até a cidade de Listra em busca do apóstolo Paulo. Mais ou menos o que aconteceu com Paulo na cidade de Tessalônica, quando ele tem que sair de lá e ir para outras cidades, e foi assim perseguido pelos judeus. Isso aconteceu também na Turquia, nessas cidades. Ali em Listra, as multidões, instigando as multidões, pegaram Paulo e apedrejaram. E apedrejaram ele a ponto de ser considerado morto, é o que diz o texto, dando como morto. Eles eram acostumados com apedrejamento, eles eram especialistas em apedrejamento. Eles apedrejaram tanto o apóstolo Paulo que chegaram diante dele e o consideraram morto, desistiram do apedrejamento e foram embora. Então, certamente Paulo sofreu danos físicos muito graves. Então, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, olha que fato interessante, Paulo, considerado morto por tantas pedradas, no dia seguinte partiu com Barnabé para onde? Para a cidade de Derbe, uma cidade mais ao sul. O que aconteceu lá em Derbe? Ele anunciou o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos. E depois de ter cumprido essa missão, o que Paulo faz? Volta para Listra. Olha que interessante, onde ele sofreu aqueles danos. Ele volta para Listra. De Listra ele vai para Icônio, de Icônio para Antioquia, está retornando para a igreja da Antioquia da Síria. Esta é a Antioquia da Pisídia. Ele está retornando para a Antioquia da Síria. E ele ali então esteve fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Esse é o testemunho que Paulo dá sobre esse percurso no sul da Galácia, pregando o Evangelho e fortalecendo aqueles irmãos daquela região. Em sua segunda jornada, fatos que estão registrados em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 16, a caminho da Mísia, onde ele vai para Troade, ele tem aquela visão do Macedônio, ele percorreu então a região frígio-gálata, duas regiões, antes de chegar na Mísia. Então Paulo faz esse percurso na segunda viagem missionária. Na ocasião de sua terceira viagem, a sua terceira jornada, essa terceira jornada está registrada nos capítulos 18, 23 e capítulo 26, 32, ele então retorna nessa região da Galácia e ele confirma todos os discípulos. O que é confirmar todos os discípulos? É verificar se eles estavam mantendo a mesma confissão de fé em meio a todas aquelas hostilidades que estavam passando por crerem no caminho, por crerem em Jesus Cristo. Durante essa jornada é que Paulo teria escrito e destinado a epístola às igrejas da Galácia, durante a sua terceira viagem missionária. E tem alguns fatos que nos indicam exatamente esse fato histórico. Ele escreve e destina de alguma cidade da Ásia ou Macedônia entre os anos 55 e 56 depois de Cristo, pois havia sido designado quando esteve em Jerusalém pela segunda vez para arrecadar recursos a favor dos cristãos pobres. Na segunda viagem missionária, Paulo sai de Jerusalém, sai da Antioquia da Síria, vai até Jerusalém. Ali então ele é designado a voltar para os trabalhos missionários sob a imposição dos apóstolos em Jerusalém. E uma das incumbências que o apóstolo Paulo recebeu ali em Jerusalém, foi de levantar fundos para levar para Jerusalém e assim socorrer muitos crentes que ali estavam passando por necessidades. Isso aconteceu na sua terceira jornada. Ao retornarem para Antioquia da Síria, depois da primeira jornada, houve uma discussão teológica se os gentios seriam obrigados à circuncisão e também cumprir a lei. Isso está registrado em Atos capítulo 14, verso 26, até o capítulo 15, verso 35. E este é o assunto que Paulo está tratando também aqui em Gálatas, porque faz parte do contexto histórico desta epístola. Em Gálatas capítulo 2, versos 11 ao verso 14. Paulo está aqui revendo exatamente essa discussão teológica que houve entre os missionários em Antioquia, e eles, não resolvendo a questão, tiveram que levar até o concílio de Jerusalém, que tomou então decisão sobre como eles deveriam proceder entre os gentios. A decisão do concílio de Jerusalém, expressa em uma epístola, em um documento a Antioquia, é o contexto doutrinário principal de Gálatas, especialmente nos capítulos 2 e no capítulo 3. Então, isso já nos permite entrar agora um pouquinho sobre o contexto dos aspectos doutrinários da epístola de Paulo aos Gálatas. Logo após Paulo deixar a região da Galácia para retornar à igreja na Antioquia da Síria, pregadores judeus e hereges visitaram as igrejas, atacaram diretamente a credibilidade de Paulo como apóstolo e pregaram um outro evangelho. Esta é a estratégia histórica de todo falso mestre. É de descredibilizar a autoridade daqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Porque se eles não fizerem isto, eles não encontram campo para difundirem, para divulgarem as suas falsas doutrinas. Então eles têm que tirar o guardião da porta para entrarem na igreja. O que eles fazem? Geram dúvidas sobre a integridade e as motivações do pregador, do apóstolo, e aí então, com dúvidas sobre a autoridade do apóstolo, eles encontravam campo para divulgarem as suas falsas doutrinas. Esses falsos mestres ensinavam que a circuncisão era necessária para a salvação. Então, não existe salvação eficaz, eficiente, completa, sem a circuncisão. É o que eles pregavam.
Uma vez que as igrejas da Galácia eram em grande parte compostas de gentios, ou seja, pessoas que não eram judias, os falsos mestres ensinavam que os convertidos não apenas tinham que crer em Cristo, mas também tinham que ser circuncidados, em conflito com a mensagem que Paulo já tinha ensinado para aquela igreja. Paulo já tinha pregado o evangelho da graça, de como em Cristo Jesus todas as exigências da lei de Deus foram supridas, e eles assim em Cristo foram declarados justificados. Mas agora os chamados judaizantes, que eram judeus cristãos, falsos irmãos, como Paulo os escreve, eles estavam tentando inculcar na cabeça dos crentes da Galácia que eles, mesmo tendo crido em Cristo, eles não poderiam deixar de se apegar às tradições do judaísmo. A circuncisão, que era uma exigência imposta pelos judaizantes, por esses falsos irmãos, por esses falsos mestres, era o sinal da aliança no período do Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. E a reversão a este sinal indicava uma séria confusão sobre a natureza da salvação. Eles estavam mexendo com algo que era muito, muito crucial para a fé cristã. Porque ao se permitirem ser circuncidados, eles estavam negando a suficiência e a salvação de Cristo Jesus. A circuncisão, do ponto de vista da saúde, era até recomendável, mas a circuncisão, dentro da cultura judaica, tinha um significado muito maior do que isso. Era um pacto que estavam assumindo em um período que Cristo já tinha satisfeito. Cristo já tinha estabelecido uma nova aliança. E a circuncisão passou a ser desnecessária, passou a ser uma confissão da antiga aliança abolida pela nova instituição da aliança que o próprio Cristo consagrou com o seu sangue na cruz. Então, os falsos mestres estavam tentando inculcar na cabeça das pessoas que elas deveriam permanecer naquelas tradições, negando o evangelho que Paulo já havia pregado. A matemática do falso evangelho é simples e ela está presente em toda a história da igreja. Primeiro, adiciona elementos à palavra de Deus. Todo falso evangelho vai dizer que a palavra de Deus não é suficiente, é preciso acrescentar alguma coisa, algum entendimento, alguma tradição, alguma rotina, alguma disciplina à palavra de Deus. Não basta crer. Crer é subjetivo, é algo do coração, é algo da alma de cada um. E nós somos impulsionados pela nossa natureza pecaminosa e instigados pelas falsas doutrinas a não confiarmos em Cristo Jesus. Não tendo que fazer nada para merecer a salvação, somos provocados a nos apegar a alguma coisa, como se a salvação dependesse de algo que pudéssemos fazer. Então, o falso evangelho, ele sempre propõe adicionar algum elemento à palavra de Deus, por não reconhecer a palavra de Deus como sendo suficiente para trazer a verdade quanto à nossa salvação. O falso evangelho também subtrai verdades da palavra de Deus. E podemos dizer também de Cristo. Paulo estava pregando o evangelho, pregou o evangelho à igreja da Galácia, mas os falsos mestres estavam não apenas tentando adicionar elementos ao evangelho da graça, como também estava subtraindo da mensagem aquela confiança que eles deveriam ter. Por isso Paulo fica muito, muito decepcionado com eles. É o que lemos no início do capítulo 3 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo está aqui decepcionado, porque estava sendo extraído do coração da igreja a confiança que deveria dedicar a mensagem, ao testemunho apostólico a respeito da salvação em Cristo Jesus. O falso evangelho, ele também multiplica exigências da salvação. Jesus, ok, ninguém vai negar, mas é preciso atentar para outras exigências além da fé. A salvação é resultado da graça de Deus mediante a fé. Ou seja, a causa da salvação é a graça. A fé é o recipiente desta graça.
E esta fé, ela não é resultado da nossa vida, do nosso intelectualismo. A fé é uma dádiva de Deus. Deus nos dá a fé, Deus nos habilita a crer, Deus nos habilita a nos arrepender dos nossos pecados e a recorrermos com confiança a Cristo Jesus, certos de que Deus é gracioso para nos justificar de todos os nossos pecados. Mas o falso evangelho vai dizer: não precisa negar isto, mas vá além disso, é preciso multiplicar as exigências necessárias para a salvação. Era isso que estava acontecendo com a igreja da Galácia, e é isso que está acontecendo também nos nossos dias. Multiplicando exigências, indo além. Os judeus, eles produziram muito mais regras detalhadas para todo o cotidiano da vida judaica, além das leis que Deus havia entregado através de Moisés. Eles multiplicaram as exigências. E eles queriam então confrontar Jesus e os seus discípulos com regras que eles tinham derivado de leis que Deus havia estabelecido. Eles foram produzindo mais e mais leis, bem além daquelas que Deus havia entregado. Por isso que nós temos ainda nos nossos dias tanto legalismo religioso, tanto falso moralismo, assim como os judaizantes estavam pregando para as igrejas da Galácia. Mas o falso evangelho também produz um efeito muito negativo no meio da igreja. Ele sempre divide a igreja, ele sempre causa dissensões, ele sempre estabelece grupos de debates, para um se opor contra o outro por causa de ninharias, por causa de picuinhas, por causa de coisas que são irrelevantes para a nossa salvação e para a nossa santificação. O falso evangelho, ele não apenas divide a igreja em grupos de debates, mas também divide a liderança e a sua membresia. Assim como acontece com Paulo diante da igreja de Corinto. Os falsos mestres estavam tentando separar o apóstolo Paulo da confiança da igreja. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 11, ele está o tempo todo fazendo uma defesa do seu apostolado. Em Gálatas, a mesma coisa. Veremos isso mais em detalhes depois. Paulo está fazendo uma defesa exaustiva do seu ministério, especialmente aqui no capítulo 1 de Gálatas. Você vai para a 1 Tessalonicenses, Paulo está fazendo ali do capítulo 2 também uma defesa do seu ministério, porque ele estava sendo acusado de, entre os irmãos, ter abusado da boa fé deles para obter vantagem financeira. E Paulo está dizendo: como vocês podem acreditar numa coisa dessa? Vocês não se lembram que eu tratei vocês como uma ama trata o seu filho? Eu trabalhei entre vocês para não ser pesado a vocês. Paulo está fazendo uma defesa diante da igreja também tessalônica. Essa sempre foi uma arma dos falsos mestres: atacar a liderança, depreciar a liderança em grupos isolados, privativos, em bastidores, desqualificar a liderança da igreja. Porque desqualificando a liderança da igreja, aí você faz o que você quiser, você fala o que você quiser e está tudo pronto. Então, o falso evangelho, o falso mestre, não é apenas aqueles adeptos de seitas completamente anticristãs. Existem falsos mestres no seio da igreja, como sempre existiu no meio do povo de Deus desde a antiga aliança. E eles sempre agiram assim, falando o que Deus não falou, dividindo o povo de Deus, multiplicando exigências, tirando a confiança do evangelho e adicionando elementos à palavra revelada de Deus. Falso evangelho, ele obedece a esses símbolos matemáticos, ele sempre está transitando entre esses símbolos matemáticos. Paulo escreveu para corrigir esses graves problemas da igreja, expondo a suficiência do evangelho de Cristo, o qual testifica a graça de Deus, tanto para a salvação, quanto para a santificação da igreja. A palavra de Deus é suficiente para nos conduzir a Cristo, por obra do Espírito de Deus, como também é suficiente para a nossa santificação. Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o instrumento pelo qual Deus santifica o seu povo. É a palavra.
e ela, portanto, é a norma de fé e de conduta de todo cristão. Nós não precisamos de nenhum outro elemento senão a palavra de Deus, lida e exposta com toda fidelidade. Eu trago aqui alguns exemplos de falsos evangelhos que são pregados nos nossos dias. Nos dias do apóstolo Paulo, ele escreve para as igrejas da Galácia para preveni-las, para fortalecê-las, para corrigi-las diante de falsos evangelhos que estavam sendo pregados por parte daqueles que aparentemente eram do meio da igreja. Exatamente como nos nossos dias, temos falsos evangelhos sendo pregados por falsos pregadores, por falsos mestres. E eu trago aqui uma lista. Primeiro, o evangelho terapêutico. O evangelho terapêutico vai dizer o seguinte: o pecado nos rouba a sensação de plenitude. A morte de Cristo prova nosso valor como humanos e nos dá poder para alcançar nosso potencial. A igreja está aqui para nos ajudar a nos sentir felizes e bem conosco mesmos. Eu me lembro uma vez nos Estados Unidos, estava pregando numa igreja, terminei de pregar, uma pessoa se aproximou de mim e disse: olha, gostei da pregação, né? E eu resolvi visitar a igreja hoje, porque eu estabeleci para mim como norma para a minha decisão sobre qual igreja eu estaria congregando, se eu gostasse da palavra, se eu gostasse da visão missionária e se eu gostasse do louvor. Ou seja, se eu gostasse da igreja, né? E aí conversamos um pouquinho e aquela foi a última conversa que tivemos na igreja. A igreja que nós congregávamos lá na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela nunca mais voltou. Eu cheguei facilmente a uma conclusão. A igreja não foi suficiente para ela, a palavra não foi suficiente para ela, ela não se agradou do louvor, porque ela acha que tudo na igreja gira em torno dela, da satisfação dela. O evangelho terapêutico, ele provoca, ele cultiva, ele alimenta essa expectativa de estar na igreja para se satisfazer do pregador, da música, do som, dos bancos da igreja. Se chega aqui, não gosta de alguma coisa, não quer saber dessa igreja não, porque ela está em busca de satisfazer a si e não de servir a Deus. O evangelho moralista é um outro falso evangelho pregado nos nossos dias. Nosso grande problema são os pecados, diz esse falso evangelho. Veja, pecados no plural, não pecado no singular, a natureza do pecado. O propósito da morte de Cristo é nos dar uma segunda chance e nos tornar pessoas melhores. Tudo tem a ver com moralidade, com comportamento, com conduta, com conformidade com o padrão de certos grupos sociais. A redenção vem quando Deus nos ajuda a ter força de vontade para sermos moralmente perfeitos. O trabalho da igreja é, então, ajudar a promover e legislar a moralidade de todos. Qual é o papel da igreja segundo o evangelho moralista? Normatizar o comportamento de todo mundo. E quem se desvia do comportamento padrão estabelecido é tratado como um falso irmão. Todos têm que ter o mesmo comportamento, têm que ouvir as mesmas músicas, têm que se vestir da mesma forma, todos têm que ler a Bíblia na mesma versão, todos têm que frequentar os mesmos lugares. Então, todos têm que assistir os mesmos programas e têm que votar no mesmo candidato político. Senão, não é irmão. É o falso evangelho, o evangelho moralista. Temos também nos nossos dias o evangelho místico, que prega o seguinte, que a salvação vem através de uma experiência emocional com Deus. A igreja existe para me proporcionar experiências espirituais extraordinárias, para me ajudar a me sentir perto de Deus e experimentar uma união, uma unidade sensorial com Ele. Então, aí nós temos, um esforço intenso de oração para tentar ter visões, sensações na pele, um cabelo arrepiado, para poder ter algum tipo de contato com o mundo espiritual, ouvir vozes, ouvir sons de trombetas. E se isso não acontece, se você não experimenta falar em línguas estranhas, se você não tem experiência de perder as forças físicas, cair ao chão, se você não tem a experiência de receber um dente de ouro,
se você não tem experiência de ter pó de ouro na sua mão, na hora da oração, e cair pó de ouro na sua mão, então você não teve uma experiência de unidade plena com a divindade. Esse é o evangelho místico. No evangelho místico, a literalidade da Escritura não é suficiente. É preciso ir além da palavra de Deus e buscar o que eles chamam de rema, de revelação, que são intuições a respeito do texto escrito. E aí se tira todo tipo de mensagem que está além da literalidade do texto, da leitura literal do texto. Nós temos pregações alegóricas, nós temos todo tipo de mensagem pregada além do texto, que não pode ser pregada no texto, porque o indivíduo ele tem a chamada revelação. Evangelho das obras é outro falso evangelho, e este falso evangelho diz que temos que realizar mais obras do que mais boas do que más obras nesta vida para sermos aceitos por Deus, assim como aquele filho na parábola do Evangelho de Lucas no capítulo 15. O filho mais novo volta a uma festa pela chegada daquele filho mais novo, mas o filho mais velho se aborrece. E ele se aborrece, alegando que ele estava na casa do pai, trabalhou, era mais fiel, fez de tudo, mas ele não tinha a mesma intimidade com o pai. O Senhor nunca matou um novilho cevado para me alegrar com os meus amigos, porque este pensava que era possível se aproximar de Deus pelas obras. Esse filho mais velho que retrata o comportamento dos fariseus, que estavam se aborrecendo porque Jesus estava recebendo pecadores arrependidos. O evangelho das obras, ele tenta pela sua boa vontade, pelo seu esforço, pelas suas disciplinas, se aproximar de Deus e merecer dele os seus favores. Diz esse falso evangelho que Jesus nos mostrou o caminho, agora cabe a cada um de nós fazer boas obras suficientes a ponto de nos tornar dignos para entrarmos na glória celestial. Outro falso evangelho, evangelho legalista. Esse falso evangelho prega que pecado é falhar em manter as regras e comportamentos cristãos. Tudo se limita ao comportamento. Uma vez que nos tornamos seguidores de Cristo, vivemos de acordo com certos padrões e a igreja nos ajuda a saber quais, nos dando os rituais religiosos a serem mantidos e impondo restrições para tudo: rotinas, vestuários, dietas, músicas, entretenimento, assim como nós lemos, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Colossenses, onde Paulo está corrigindo a igreja contra o evangelho legalista. E Paulo está aqui de novo tratando dos falsos mestres que estavam tentando impor sobre a igreja normas que já tinham sido superadas pelo sacrifício de Jesus Cristo, mantendo as pessoas debaixo do jugo de escravidão da lei, quando em Cristo já tinham sido libertas. Evangelho legalista. Também nos nossos dias encontramos o evangelho universal. O evangelho universal é uma falsa doutrina, é um falso evangelho, que prega que não temos nenhuma responsabilidade pessoal em relação ao nosso pecado, nem em responder à morte e ressurreição de Jesus, porque no final de tudo, no dia da vinda de Cristo, todos serão salvos por causa de Jesus. Então, o que esse evangelho ensina? Faça o melhor que você puder para ser gentil com os outros e deixar o mundo no qual você vive um pouco melhor. Deus recompensará, diz esse falso evangelho, a todos e não julgará ninguém, exceto, talvez, aquelas pessoas extremamente más na história da igreja. Esse é o que nós chamamos de universalismo. É a crença de que no final dos tempos, Cristo vai salvar todos, e Ele morreu por todos e todos serão salvos, independente da condição de todos nós. Isso é um engano, isso é uma mentira, isso é um falso evangelho que está sendo pregado nos nossos dias. Outro falso evangelho, o evangelho da neutralidade. Esse falso evangelho, ele prega, e isso é bastante conhecido entre nós também, que enquanto tivermos uma fé sincera em algo e seguirmos um caminho espiritual de algum tipo, Deus nos aceitará, independente do caminho que você está seguindo do ponto de vista da religiosidade, ou seja, da sua fé, da sua crença religiosa.
porque eles vão dizer que todos os caminhos espirituais levam a Deus e ao céu. É apenas melhor se fizermos de Jesus apenas parte do caminho, pois ele foi um bom exemplo, um profeta do passado, ele foi um homem perfeito moralmente e um mártir heróico. Então você vai tornar a sua experiência religiosa mais significativa se você acrescentar a ela a crença na pessoa de Jesus. No final, todos os caminhos levam a Deus, é o que prega o evangelho da neutralidade. E isso também é uma mentira. E esse falso evangelho está atrelado ao evangelho da universal, ou ao universalismo, que no final das contas, todos nós seremos beneficiados com a salvação eterna. Também, nos nossos dias, se prega muito o evangelho ainda da prosperidade. E esse falso evangelho, ele prega que Deus quer que vivamos uma vida de saúde e riqueza. E se tivermos fé em Jesus, seremos abençoados financeiramente. Então, não se combina o crente com a pobreza. Porque o crente, inevitavelmente, ele é abençoado com prosperidade financeira ou prosperidade na sua saúde. Houve uma época, especialmente na década de 90, aqui no Brasil, em que grandes pregadores da teologia da prosperidade, quando adoeceram, tiveram que ser levados escondidos aos hospitais, porque senão ia comprometer toda a mensagem que estavam pregando e levando muitos ao engano de que a fé em Cristo, ela é recompensadora, seja para a saúde, seja para o bolso. Diz esse evangelho que quanto mais doarmos nossos rendimentos, mais saúde e prósperos seremos. É por isso que há tanta e tanta e tanta campanha tentando induzir as pessoas a darem quase até a roupa do corpo, na expectativa de que Deus será obrigado a abençoar aqueles que estão doando. Isso é um falso evangelho, isso é um engano. O exercício dessa confiança, diz esse falso evangelho, é a chave do cofre das bênçãos de Deus, e Deus não hesita em recompensar os que perseveram. Tá? Outro falso evangelho é o evangelho da libertação. Esse evangelho prega que Jesus morreu e ressuscitou com a finalidade de nos tornar ativistas sociais e políticos. Eu, como pastor, já passei por críticas e por cobranças, graças a Deus, não por parte da nossa liderança, que é uma liderança muito comprometida com a palavra de Deus, mas por irmãos que, influenciados por esse falso evangelho, alimentaram a expectativa de que eu subisse neste púlpito para falar a favor de algum político ou promover a candidatura de algum agente público. Eu jamais usarei o púlpito desta igreja ou de qualquer outra igreja para me ocupar a pregar candidatura de algum agente público, ainda que a atividade política seja legítima e necessária, e como cidadão eu tenho as minhas escolhas, eu participo das eleições e tudo mais, mas no púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Essa é a minha função, essa é a minha responsabilidade, e não abro mão da missão que o Senhor me confiou. Mas muitos, influenciados por esse evangelho da libertação social, pensam que a obra do Senhor Jesus Cristo justifica nos tornar ativistas sociais e políticos na sociedade. Então, as pessoas que ouvem sobre a pessoa e a obra de Jesus não são tão importantes quanto nossos esforços para levar justiça social e paz a todas as áreas da sociedade, libertando as pessoas da opressão, da desigualdade e injustiças sociais. Aí a igreja vira uma ONG. A missão principal da igreja não é mais pregar o evangelho, ainda que ela pregue o evangelho. A missão principal de igrejas que estão sendo guiadas por esse evangelho da libertação, a atividade principal, a missão principal é uma atuação na sociedade como uma ONG, dedicada quase que exclusivamente a favor da libertação das pessoas das opressões sociais nas quais elas estão vivendo. Em último lugar, o evangelho da autoajuda é um outro falso evangelho pregado nos nossos dias. Diz esse falso evangelho que somos o pior e nós somos o pior problema, nós mesmos, e o nosso pessimismo nos impede de alcançar plenamente tudo o que somos e podemos ser. Então o problema está em nós.
Se nós resolvermos o problema do nosso coração, nós então estaremos experimentando uma outra realidade de vida muito mais promissora. Diz esse falso evangelho que Jesus quer que reconheçamos quão grandes somos e sejamos capazes de explorar toda a nossa grandeza. A solução para os nossos problemas já está dentro de nós e a igreja existe para nos motivar, nos tornar ousados no caminho do sucesso pessoal. Conheço uma pessoa que deixou essa igreja e foi para uma igreja que tem o púlpito como um lugar de promoção motivacional, de coaching teológico, porque lá, falou isso para mim, lá eu ouço o que eu quero, disse isso para mim, eu achei até ousado, porque poderia sair caladinho. Mas não, quero lá, o Senhor aqui fala aquilo que me machuca, aquilo que me confronta. Eu preciso ir para um lugar onde eu ouço aquilo que eu quero. Falou desse jeito para mim. É uma pena ver irmãos sendo arrastados por esse falso evangelho da autoajuda, de achar que a solução está nele e que ele precisa estar numa igreja onde ele se sinta, ainda que falsamente convencido, ele se sinta motivado. Eu quero ouvir o que eu preciso ouvir o que eu quero, não posso ouvir a minha realidade. Bem, irmãos, estes e outros evangelhos negam a suficiência e absoluta autoridade da palavra de Deus, o pecado original, a salvação pela graça mediante a fé, a eficácia da expiação de Jesus e impõem, por isso, sobre a igreja, o jugo da escravidão do engano. Por isso, não podemos hesitar em dizer que são fake news. As igrejas da Galácia estavam sendo seduzidas pelas articulações engenhosas dos pregadores hereges, se entregando a tradições mortas do judaísmo em busca de segurança e aceitação diante de Deus. Essa epístola, Paulo, ele estruturou da seguinte maneira. A estrutura de Gálatas é baseada na doutrina da graça. Este é o tom mais forte da epístola aos Gálatas. Tanto Romanos como também Gálatas são tratados teológicos com ênfase na soteriologia, na doutrina da salvação. E em ambas, Paulo, mais do que nas outras epístolas, ele enfatiza a graça de Deus na salvação em Cristo. E ele expressa esta base doutrinária em dois temas centrais. Primeiro, a unidade de judeus e gentios em Cristo. Ele diz no capítulo 3, verso 28, Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O outro tema é da libertação do jugo do legalismo religioso. Ele diz no capítulo 5, verso 1, o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Se você está com a sua Bíblia aberta, confira o que ele diz no capítulo 2, verso 4. Capítulo 2 de Gálatas, verso 4. Ele diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, Paulo, através da Epístola aos Gálatas, ele prega o Evangelho da graça de Deus que nos libertou do jugo da escravidão religiosa. E, de uma forma geral, ele faz uma defesa do Evangelho da Graça, do capítulo 1 ao capítulo 2. Ele explica o Evangelho da Graça nos capítulos 3 ao capítulo 4 e termina fazendo aplicações do Evangelho da Graça, capítulo 5 até o capítulo 6. E nós estaremos expondo toda essa epístola, observando exatamente como Paulo argumenta a favor do Evangelho da Graça em toda essa epístola. O corpo central, capítulo 2 até o capítulo 4, verso 31, é a explicação sobre como os judeus e gentios se unem pela promessa de Deus a Abraão pela fé em Jesus.
Os judaizantes, que ele chama aqui de falsos irmãos, no capítulo 2, verso 4, por ciúme de suas prerrogativas judaicas, não negavam esse fim, de que em Cristo nós somos unidos à promessa que Deus deu a Abraão, mas também ensinavam que o meio para obter esta promessa era através do cumprimento de leis judaicas, e por isso deturpavam o ensino e questionavam a autoridade de Paulo. Quando visitou a Galácia pela segunda vez, ele notou a influência desses inimigos. Olha o que diz no capítulo 1, verso 9. Como já dissemos, ou seja, ele já tinha dito e agora ele está falando de novo, e agora, pela terceira vez, Paulo esteve entre eles e pregou o evangelho. Aí, numa segunda vez, Paulo disse, já dissemos isso. Numa terceira vez ele diz, e agora, repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja apartado, seja separado. Era o que se fazia com aqueles que, por exemplo, contraíam uma hanseníase, antigamente conhecida como lepra. A pessoa era considerada amaldiçoada por uma grave enfermidade. E para preservar a cidade, o que eles faziam? Eles separavam os que estavam sofrendo com a hanseníase da cidade. É isso que a palavra literalmente significa anátema. Aná e titeme. Aná, colocar ao lado, titeme, posicionar. A ideia é de separar. Aquele que prega outro evangelho, separe do meio de vocês. Não se una com eles, não ouçam eles, não andem com eles, não permitam que suas influências tenham alcance sobre seus corações. Seja anátema, diz o apóstolo Paulo. Mas agora, Paulo, quando visitou, percebeu essa influência e tratou dessa influência, mas agora fica mais claro que essa influência tinha crescido e muitos estavam abandonando os privilégios da graça de Deus, retornando aos esforços exigidos pela lei e ao legalismo de tradições judaicas, negando assim o próprio Cristo. É o testemunho que Paulo dá de si mesmo no capítulo 2, verso 21, onde ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que é o que os Gálatas estavam tentando viver, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se vocês voltam para as tradições judaicas, vocês estão negando a suficiência à obra de Cristo na cruz. Vocês estão negando a cruz. Para terminar, meus irmãos, 5 ou 4 considerações aqui sobre esta epístola. Gálatas é o evangelho de que Deus em Cristo nos libertou definitivamente das cadeias do pecado e das tramas de homens perversos, que se opõem sutilmente, outros mais abertamente, contra essa verdade. Ao lermos e estudarmos esta epístola, seremos abençoados, ainda mais abençoados por esta verdade, de que em Cristo Jesus nós estamos definitivamente salvos pela graça de Deus mediante a fé. E isso vai frustrar os intentos daqueles que tentam nos manipular com regras que estão além do Evangelho, porque em Cristo nós temos suficiência. Gálatas é uma epístola que nos previne destes males e nos transmite a certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não por obras, não por disciplinas religiosas, mas pela graça de Deus mediante a fé. Gálatas também nos instrui a vivermos em unidade como igreja, a superarmos diferenças não essenciais da fé e das tradições eclesiásticas. Gálatas nos liberta dessas dissensões, desses preconceitos infantis que ainda estão presentes no meio evangélico, quanto a irmãos em Cristo, irmãos nossos, porque creem nas mesmas verdades a respeito de Cristo Jesus. É tão triste ouvir entre presbiterianos que os nossos irmãos pentecostais, como assembleianos, aqueles que são do evangelho quadrangular, não são nossos irmãos porque são pentecostais. Isso dói no meu coração. Durante 8 anos no Peru, eu e minha esposa nos dedicamos à evangelização dos povos das comunidades quechuas,
naquelas regiões do estado de Cusco, Abancay, Apurímac, Madre de Dios, Ayacucho, especialmente durante 8 anos no estado de Cusco, nós estivemos trabalhando em parceria com o Conselho Regional das Assembleias de Deus daquele estado. Lá não havia igreja presbiteriana. Nós temos divergências em alguns pontos periféricos da fé, mas em relação ao essencial nós temos a mesma confissão. E lá estávamos unidos durante 8 anos a favor da obra missionária. Tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho para muita gente. Foram mais de 15 mil Bíblias distribuídas. Nós percorremos muitos montes levando o Evangelho. Muitos montes, junto com assembleianos. E é tão triste quando eu ouço de alguém dizer que os assembleianos não são os nossos irmãos. Isso é de uma arrogância, de uma petulância, de uma insensibilidade doutrinária terrível, sobre a qual deveríamos nos envergonhar dela. E Gálatas vai nos ensinar a viver em unidade como igreja, a superarmos diferenças não essenciais da fé e também de tradições eclesiásticas, a sermos comprometidos com o crescimento uns dos outros, pela atuação do Espírito Santo em cada um. É o Espírito de Deus produzindo o seu fruto nas nossas falas, nas nossas condutas, no trato uns com os outros. Por isso, meus irmãos, falo com toda a convicção que nós carecemos urgentemente de sermos cheios do Espírito Santo. Eu não me refiro à obra da regeneração que já recebemos pelo lavar regenerador do Espírito. Esse é o batismo do Espírito Santo que já recebemos. Fomos regenerados, batizados ou introduzidos no corpo de Cristo por obra do Espírito Santo. Eu me refiro às virtudes que o Espírito produz em nós, por habitar em nós, algo que Paulo vai tratar especialmente na sua epístola no capítulo 5, veremos isso mais adiante. E é com este fruto, com essas virtudes do Espírito presente em nós, é que nós aprendemos a conviver uns com os outros em unidade de fé na pessoa de Jesus Cristo. Por último, Gálatas nos ensina a nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para nós e nós estamos crucificados para Ele também. Essas são as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 6, verso 14. Pela cruz de Cristo, o mundo morreu para mim. Eu não tenho mais compromisso com o mundo. Eu não tenho mais aliança com o mundo. Ele morreu para mim. Mas não somente de lá para cá, eu também morri com Ele. Eu não tenho mais interesse em andar como eu andava outrora, porque agora o meu caminho é novo caminho, estabelecido pela obra de Cristo na cruz. E é nele que todos nós podemos proclamar em alta voz: estamos livres. Glorificado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós te bendizemos pela palavra do Senhor, que nos dá consciência destas verdades e nos previne dos falsos evangelhos pregados nos nossos dias. Dá-nos, ó Pai, cada vez mais compromisso com a Tua palavra e por ela, uns com os outros, a fim de vivermos em unidade, glorificando o Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.